Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para começar o nosso estudo hoje sobre os cálculos químicos, né? E a gente vai começar estudando, então, a massa atômica, a massa de um átomo. Beleza? Deixa eu só compartilhar aqui novamente para compartilhar a tela toda e a gente poder alternar. Beleza. Então, falando um pouco sobre a massa atômica. A massa de um átomo, ela é uma massa muito pequena, né? Se você comparar, então, com as unidades que a gente tem para massa, por exemplo, a unidade do Sistema Internacional para massa é quilogramas, né? Mas se você pensar, um quilograma é uma unidade muito grande para medir a massa de um átomo, né? Um grama também é uma unidade muito grande para medir uma massa de um átomo. Um miligrama também é uma unidade muito grande para medir a massa de um átomo, né? Então, em 1962, a IUPAC, né, União Internacional de Química Pura e Aplicada, decidiu definir uma unidade para medir as massas dos átomos, né? E essa unidade, como qualquer unidade, foi definida de maneira arbitrária, né? Por exemplo, por que a gente mede comprimento em metros? Porque um dia alguém pegou lá um pedaço de pau e falou, isso aqui é 1 metro, e a gente vai utilizar essa medida para padronizar as medições que a gente está fazendo, né? Da mesma forma, a massa do átomo também. Foi decidido que iria se utilizar ali a massa do carbono 12 dividido em 12 partes, e cada uma seria uma unidade de massa atômica, né? Então, a unidade para medir massa atômica é representada pelo símbolozinho 1 minúsculo, que é conhecido como unidade de massa atômica mesmo, né? E um U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas, né? Então, é muito distante do quilograma, do grama, do miligrama, né? É uma unidade muito pequena para ficar adequada com o tamanho das massas dos átomos, né? Mas aí, se você pensa lá, pela definição de Rutherford, né, a massa de um átomo deveria ser a soma da massa dos prótons e dos nêutrons. Mas, se você olha lá na tabela periódica, são muitos poucos átomos que vão ter massas molares constantes, né, massas molares de números inteiros, perdão. Constante até mas é de número inteiro. Por que essas massas elas não são de números inteiros? Vamos dar uma olhadinha ali na tabela periódica, só para a gente ter uma ideia. Se a gente observar aqui, ó, são muito poucos átomos que têm números de massa inteiro, né? Mas esses aqui para o final, né, da tabela periódica, como eles já são radioativos, eles vão ter o seu isótopo mais estável representado aqui, né? Então, no caso dos demais, aqui, ó, você vê que os números sempre são números quebrados. Por que eles são números quebrados? Justamente porque a massa atômica de um elemento na tabela periódica é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais desse elemento. Então, o elemento ele pode aparecer na natureza com várias massas diferentes e cada um desses isótopos em uma quantidade diferente. Como esses isótopos estão em quantidades diferentes, não é aconselhável você usar a média aritmética, porque a média aritmética vai considerar que você teria a mesma quantidade de todos os isótopos. Como eles são encontrados em quantidades diferentes, a gente utiliza a média ponderada, que leva em consideração a porcentagem de cada um em relação ao total do elemento encontrado. Então, a massa atômica obtida lá na tabela periódica é a média ponderada. Então, a massa do isótopo 1 vezes a porcentagem dele, mais a massa do isótopo 2 vezes a porcentagem dele, e assim por diante, né? Depende de quantos isótopos o elemento tem. E divide tudo isso por 100% para você obter o valor da massa atômica. Vamos fazer um exercício que fica mais claro aqui. O magnésio Mg é encontrado na natureza nas formas de magnésio 24, 25 e 26, com abundâncias isotópicas de 79%, 10% e 11%, respectivamente. É o 8º elemento mais abundante na crosta terrestre, onde constitui cerca de 2,5% da sua massa, e o 9º do universo conhecido no seu todo.
essa abundância do magnésio está relacionada com o fato de se formar facilmente em supernovas através da adição sequencial de 3 núcleos de hélio ao carbono. Qual é a massa atômica do elemento magnésio? Então, a massa atômica do elemento magnésio vai ser dada por essa equação aqui, ó. Vou colocar o equation, fica até melhor para a gente enxergar ali essa fração. Então, vai ser o seguinte. Vai ser a massa do magnésio 24, né? Então, magnésio 24 vezes a porcentagem de magnésio 24, né? Mais a massa do magnésio 25 vezes a porcentagem do magnésio 25. E aí, mais a massa do magnésio 26 vezes a porcentagem do magnésio 26. Tudo isso dividido por 100%. Beleza? Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Massa atômica igual a massa do magnésio 24 é 24. Então, aqui eu vou colocar 24 vezes a porcentagem dele. O exercício falou que é 79%. Mais massa do magnésio 25, 25 vezes a porcentagem dele, 10. Mais massa do magnésio 26, 26, né? Vezes a porcentagem dele, que é 11%. Beleza? Aí agora a gente faz essa conta aí. Então, massa atômica vai ser igual a 24 vezes 79. Eu vou fazer direto aqui. 24 vezes 79 mais, abre parênteses, 26 vezes 11 mais 250, que é 25 vezes 10, né? Tudo isso dividido por 100, então 24,32, e a unidade da massa atômica é o U, o minúsculo. Beleza? Então, o cálculo da massa atômica que a gente tem lá na tabela periódica é feito dessa maneira. Pega a massa de cada um dos isótopos, multiplica pela porcentagem, vai somando todos e dividindo por 100%. Belezinha? Também temos a massa molecular, que seria a massa de uma molécula, né? A massa molecular é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula. Beleza? Então, por exemplo, a água é composta por 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ó. Massa do hidrogênio é 1, a do oxigênio é 16, soma dá 18U. Então, aqui é muito comum a gente arredondar, então, essa massa atômica de cada um desses elementos aí para o número inteiro mais próximo, né? Para não precisar ficar fazendo aquelas contas com tantas casas depois da vírgula, né? Então, é bastante comum exercícios de vestibulares já fornecerem a massa aproximada aqui do átomo, né? Depois de fazer a média ponderada. Beleza? Cl2, ó. Gás cloro é formado por 2 átomos de cloro, então cada cloro é 35,5, 71 é a massa dele. Ó. Ácido sulfúrico, 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios, né? Multiplica e soma 98U
é a massa molecular do ácido sulfúrico, né? HCl, soma o H com Cl, também, né? SiO2, soma lá um Si mais 2 Os. Aqui a gente tem o ácido oxálico, né? Então, 4 hidrogênios, 2 carbonos e 2 oxigênios, somou da massa molar do ácido oxálico. Dióxido de carbono, também lá, multiplica o número de elementos pela massa de cada átomo, soma da massa molar, e aí, no caso dos compostos iônicos, né, como eles não são formados por moléculas, a gente chama daí de massa fórmula, beleza? Mas, em geral, a gente vai acabar falando massa molecular para todos os casos, ou massa molar também. Beleza? Tranquilo? Então, para ter a massa molecular é só somar as massas dos átomos que compõem a molécula, multiplicando pela quantidade de cada átomo da molécula. Beleza? Agora falando mais especificamente sobre as grandezas químicas que a gente vai relacionar, né? Então, o Avogadro, ele foi muito genial no seu trabalho, porque esses valores de massa molecular e massa atômica, eles não são muito aplicáveis no cotidiano de um cientista no laboratório. Ele não vai conseguir isolar um átomo ou uma molécula e colocar para fazer uma reação química, né? Então, o Avogadro, ele conseguiu definir aqui como mol a quantidade necessária de átomos ou de moléculas de uma determinada espécie química para interar a massa molar, né, a massa molecular dele, só que em gramas, né? Então, esse número do mol, né, que a gente arredonda para 6 vezes 10 a 23, né, mas ele é um número bem grande, né? Muitos vestibulares pedem para você utilizar pelo menos o 0,2, né? 6 vezes 6,02, perdão, vezes 10 a 23, né? Seria lá o número de espécies químicas contidas em 1 mol. Isso vai ser muito útil para a gente fazer a conversão da massa atômica para massa molar. Então, por exemplo, aqui, ó, se uma molécula de água tem uma massa de 18 U, 1 mol de moléculas de água, que seria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, vão ter uma massa de 18 gramas. Isso facilita trazendo um valor que é possível a gente pesar no laboratório para fazer essa utilização. Beleza? Então, por exemplo, uma molécula de Cl2 tem 71 mol. 1 mol, né, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de Cl2 vão ter 71 gramas. Beleza? Uma molécula de H2SO4 tem 98 U de massa molecular. 1 mol de ácido sulfúrico, então, vai ter 98 gramas. É isso que a gente chama de massa molar. É a massa de 1 mol de moléculas de determinada substância, né, que vai converter esse valor aqui de U para gramas. Então, a massa de 1 mol de qualquer molécula, de qualquer átomo, é só a conversão da massa atômica ou da massa molecular dele para gramas, né? HCl também, mesma coisa. Uma molécula de HCl tem 36,5 U, então 1 mol de HCl vai ter 36,5 gramas de massa. Beleza? Isso vai ajudar a gente a trazer isso para valores mais palpáveis para o nosso cotidiano. Beleza? E aí também, né, o volume para gases aí na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, que seria a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, nesses casos, nessas condições, qualquer gás, independente da fórmula dele, 1 mol de gás vai ter 22,4 litros de volume. Beleza? Então, aqui, essas 4 unidades, elas se igualam e elas se relacionam, e a gente vai poder utilizá-las para resolver exercícios tipo esses abaixo aqui. Então, 1 mol equivale à massa molar da substância, que depende da fórmula dela, né? Você vai ter que contar os átomos que tem lá na molécula e somar para ter a massa molar, né? Se for um gás na CNTP, vai ocupar o volume de 22,4 e vai ter 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas, né? Beleza? Muito bem. Vou arredondar aqui para o 6 vezes 10 a 23, porque é mais suave para a gente fazer as contas. Beleza?
Então, vamos resolver aqui esses 4 exercícios. Ó. Primeiro, quantos mols possui uma amostra de 3,2 gramas de O2? Beleza? Então, vamos lá resolver esse exercício. Então, exercício número 1. Então, ele está perguntando em relação ao O2, beleza? Eu vou copiar aqui o O2. Primeira coisa que você tem que procurar entender é o que ele está querendo relacionar. Então, ele deu para a gente aqui, ó, a massa de O2 e perguntou o número de mols. Então, eu vou ter que relacionar massa molar e número de mols. Então, preciso calcular aqui a massa molar do O2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio em cada molécula de O2, beleza? Cada átomo de oxigênio foi dado para a gente que tem uma massa atômica de 16 U. Então, se eu multiplicar aqui 2 vezes 16, eu vou ter 32 gramas para cada mol de oxigênio. Ou seja, uma molécula de O2, ela vai ter 32 U, né? Vamos começar com o que a gente já sabe, beleza? Ou seja, se eu tiver 1 mol de moléculas de O2, eles vão ter uma massa de 32 gramas, beleza? Chegando então nessa massa molar, a gente já consegue fazer a regra de 3, né? 32 gramas representam 1 mol, beleza? E aí ele perguntou para a gente 3,2 gramas são quantos mols? Então aqui a gente coloca 3,2 gramas e aqui X. Beleza? Então, de 32 para 3,2 dividiu por 10. Então, X é a mesma coisa que 1 dividido por 10, que é a mesma coisa que 1/10, 0,1 mol. Então, essa seria a resposta da primeira questão. Beleza? Então, a própria massa molar aqui, ela já é um indício para a regra de 3. Gramas por mol, né? Então, significa que eu tenho tantos gramas para 1 mol de determinada substância. Quando for a massa molar, a gente vai fazer esse tipo de relação. Beleza? Vamos lá para o exercício número 2. Ó. Qual o volume de gás metano ocupado por 1,2 vezes 10 a 24 moléculas? Beleza? Vamos acrescentar aqui que é nas CNTP. Beleza? Então, ó, a gente sabe que o volume de 1 mol de gás nas CNTPs é 22,4 litros. Ó. Então, nesse caso aqui, a gente percebeu que ele deu um número de moléculas e quer saber o volume. Então, a gente vai ter que relacionar essas duas grandezas, né? Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás metano ocupam um volume de 22,4 litros. Essa vai ser a primeira linha da nossa regra de 3. Então, a primeira linha da regra de 3, ela sempre vai vir dessa tabelinha que a gente montou aqui. Beleza? Na outra foi massa molar e mol que a gente utilizou. Nessa, volume e número de espécies químicas. Quando eu falo espécie química aqui, pode ser íon, pode ser átomo, pode ser molécula. Beleza? Então, aqui a gente tem que 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 6 vezes 10 a 23 é moléculas de metano ocupam um volume de 22,4 litros na CNTP. Beleza? E aí ele passou para a gente 1,2 vezes 10 a 24. Para ficar mais fácil de comparar, é melhor deixar os dois na 10 a 23, né? Então, para transformar isso aqui para 10 a 23, é só andei a vírgula uma casa para a direita, agora diminuo uma casa aqui do expoente, né? Então, 12 vezes 10 a 23, né? Isso aqui está para x. Beleza? Então,
Perceba que de 6 para 12, dobrou a quantidade de moléculas. Se dobrou a quantidade de moléculas, o volume vai dobrar também. X é igual a 44,8 litros de metano. Beleza? Vamos lá para o 3. O número 3 fala assim, 448 litros de CO2 representam uma massa de... Então, agora ó, ele está dando massa e volume. Então, a gente vai ter que relacionar massa e volume nas CNTP, né? Então, aqui, vamos colocar de novo, nas CNTP, né? Representa uma massa D. Então, novamente, a gente vai partir aqui da massa molar. Então, precisamos da fórmula dele aqui, né? Sempre que falar em massa molar, você vai ter que calcular aqui, né? Então, temos um carbono e 2 oxigênios na molécula, né? Ou seja, o carbono é 12 e 2 oxigênios, cada um vale 16, né? Então, isso vai dar 12 mais 32, 44 gramas é a massa de 1 mol de CO2. E eu sei que o volume de 1 mol de CO2 é 22,4 litros, então posso relacionar os dois, né? 44 gramas de CO2 vão ocupar um volume de 22,4 litros. Beleza? 44 gramas de CO2 ocupam 22,4 litros. Aí o exercício deu para a gente 448 litros, né? E quer saber a massa. Então, X aqui, gramas de CO2 está para 448 litros. Beleza? Então, aqui a gente viu que multiplicou por 20, né? 22,4 para 448, multiplicou por 20. Multiplicando 44 por 20, vai dar 880 gramas. Tranquilo? E o último para fechar. 20 mols de H2SO4 formam quantos íons hidrônio? Tudo bem. Vamos lá, então. Para formar íons hidrônio, a gente tem que relembrar a reação de formação aqui de ionização do ácido sulfúrico, né? Então, qualquer ácido de Arrhenius, quando ele é colocado em água, ele vai se transformar, né? Separa o H+ do resto, né? Então, o H2SO4 vai se transformar em 2H+ e um SO4 menos 2. Pedir ajuda do Word aqui para fazer o nosso subscrito. Vou colocar aqui o mais subscrito. Então, aqui 2H+, mais SO4, menos 2. Muito bem. Beleza? Então, 1 mol aqui de H2SO4, né, forma 2 mols de H+, beleza? Aí ele perguntou, 20 mol de H2SO4 vão formar quantos íons hidrônio? Então, beleza. A gente tem aqui que 1 mol de H2SO4, perceba que ele está relacionando ó, mol e quantidade de íon, então que é espécie química, né? Então, como a gente vê pela reação que a proporção é de 1 para 2, ó, 1 mol de H2SO4 forma 2 mols de hidrônio. 2 mols é o equivalente a 12 vezes 10 a 23 íons, né?
Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 2 mols é 12 vezes 10 a 23. Então, aqui a gente vai ter 12 vezes 10 elevado a 23 íons hidrônicos, são os íons H+, né? Beleza? E aí, então ele pergunta, se a gente tiver X então se tivermos lá X, 20, né? 20 mols de H2SO4 estarão para X íons hidrônio. Beleza? Então, é só a gente multiplicar por 20, né? 12 vezes 10 a 23 vezes 20 vai dar 240 vezes 10 a 23, passando para a notação, né? Isso vai ficar 2,4 vezes 10 a 25 íons H+. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entenderem mais um pouquinho sobre as grandezas químicas. Nos vemos nas próximas aulas aí falando sobre fórmulas químicas, beleza? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.